lar, feche seus olhos, vamos estar entoando algumas canções ao Senhor. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Paizinho querido, Paizinho amado, eu te agradeço, Deus, por esse momento, Pai, em que nós estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai. Mesmo distantes, Pai, como tem sido nesses últimos dias, mas nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor habita em cada um de nós. Nós temos saudades da nossa igreja, Pai, de estarmos reunidos no mesmo lugar. Nós sabemos que é assim que o Senhor espera do seu povo. Mas neste momento, Pai, de dificuldade, Senhor, nós entendemos dessa forma, Senhor, estarmos preservando uns aos outros, amando uns aos outros, Pai. E nós te pedimos, Deus, nos dê graça e nos dê misericórdia para que possamos, Pai, se não voltar ao normal. Afinal de contas, as coisas nunca foram normais deste mundo. Mas voltarmos, Pai, pelo menos a podemos congregar, Senhor, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor entre em cada lar. Cada família neste momento, Pai, possa ser tocada pela Tua presença em nome de Jesus. Ó, Pai, eu te peço que o Senhor me use nessa noite, Pai, como um instrumento em Tuas mãos. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Mas eu peço que o Senhor fale a cada coração, Senhor, através dos louvores, Pai, através da palavra, através das orações, em nome de Jesus, que possamos ser consolados pelo Teu Espírito Santo, Pai, o nosso Consolador, o nosso ajudador, Pai, aquele que nos ensinaria todas as coisas e que estaria conosco todos os dias. Nós te pedimos, Pai, neste momento, que a paz que excede todo entendimento, Pai, entre em nossos corações e faça morada neste momento, em nome de Jesus. Eu te peço que o Teu Espírito Santo visite cada lar, Senhor, cada família, Senhor. O Senhor sabe quem precisa de cura, quem precisa de libertação, quem está passando por alguma dificuldade, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor providencie todas as coisas, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, a Tua misericórdia ela dura para sempre, ela se renova todos os dias mesmo, Pai, quando nós não somos merecedores, Deus. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, por esse momento. Amém. Amém, irmãos? Vou cantar algumas canções então com vocês. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, que chega de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Cante assim, irmãos. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Cante assim com o irmão do seu lado. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se move em nós. Obrigado porque somos a Tua morada, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, que nos diz quem nós somos, Pai, que nos mostra a nossa identidade, Pai, que nos entrega uma identidade, Deus. Nós somos chamados Teus filhos, Pai, os Teus herdeiros. Nós te agradecemos por isso, Pai. E cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um
coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Cante assim, irmãos. Não retires de nós o teu espírito. Cante como Davi. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Cantíssimos. Renova-me, Senhor Jesus. Eu ponho em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Cantíssimos. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cante assim. Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser como tu. Quero ser, Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, eu quero ser como tu. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Cante assim, irmãos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós te adoramos, Pai. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso louvor, Pai. Pelo que o Senhor fez e faz por nós, Jesus. Nós não tínhamos nada para oferecer e ainda não temos, Pai. A não ser o nosso coração, Pai. A
a não ser a nossa vida rendida ao Teu altar, Jesus. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando não havia nada de interessante em nós. O Senhor nos amou quando nós estávamos contra Ti, Deus. O Senhor nos amou quando nós não Te amávamos, Pai. O Senhor nos amou quando nós Te ignorávamos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez, porque nós temos certeza que ninguém faria isso por nós, Pai. Ninguém entregaria a vida por nós. Nós Te adoramos, Pai. Porque independente das circunstâncias, Pai, o Senhor tem sido bom. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa casa, Deus. Nós não temos palavras, Senhor, para descrever, Deus. Para expressar o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é necessário, Deus, e enquanto nós somos dependentes de Ti. Nós não temos palavras para isso, Deus. Quero cantar mais uma canção, irmãos, que tem a ver com a mensagem que eu vou trazer daqui a pouco. Se você conhece, irmãos, me ajude a cantar aí no seu lar. Amém? É uma canção bem antiga, mas ela fala muito ao nosso coração. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém, irmãos? Deixa eu só largar o meu violão aqui. Nós vamos continuar. Amém? Dá um gole d'água aqui. É fácil. Amém, irmãos? Eu cantei essa última canção, ela tem um propósito. Eu gostaria de hoje falar, irmãos, porque assim, quando a gente está na igreja, né, normalmente a gente tenta seguir uma ordem de assunto, né? Algo que a gente possa edificar com os tempos e explicar com o tempo, né, e com bastante calma e falar bastante. Mas quando a gente está aqui nessas lives, irmãos, e acontecia já bastante ano passado, quando a gente estava em quarentena,
eu tento trazer mensagens um pouco mais evangelísticas, né? Mensagens, não que outras mensagens não toquem no coração, não é isso, mas que, como essa é uma ferramenta que a gente pode alcançar outras pessoas que muitas vezes a gente não consegue alcançar na igreja, eu sempre tento trazer algo, uma reflexão nesse sentido, irmãos, do quanto Deus nos ajuda nesses dias, né? Do quanto Ele está interessado em nos salvar, em nos guardar, em nos proteger, enquanto Ele esteve interessado nos dando seu Filho. E essa música, irmãos, ela fala um pouco disso, né? Desse amor que não cessa, que é eterno, que não tem fim, mesmo quando a gente está chorando, mesmo quando está doendo, mesmo quando nós estamos com um problema, ou mesmo quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma dor, enfim. Né? E eu acho que mensagens assim nesses dias, irmãos, né? Eu trouxe algo parecido alguns dias atrás, né? Quinta-feira passada, porque há muito sofrimento no mundo e parece que o sofrimento está se alterando, né, irmãos? As coisas estão acontecendo de tal forma e as pessoas estão sofrendo ainda mais, né? Seja quem está sofrendo com o Covid, né, que perdeu familiares, seja quem não está conseguindo trabalhar nesses dias e que está tendo problemas financeiros, seja quem está tendo problemas emocionais, mentais, né, o sofrimento está aí, né? E querendo ou não, irmãos, o crente, ele sofre muito com tudo isso, né? Porque o nosso sofrimento, irmãos, está nas perseguições, né? Está nas dores, nas tribulações que vêm por causa do momento em que nós entregamos a vida a Jesus, né? Jesus mesmo disse, e aliás, isso é uma promessa. Ele fala: no mundo vocês terão aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele diz. Normalmente a gente fica só com a parte B do versículo, mas ele diz: vocês terão aflição. Se ele diz que nós teremos aflições, irmãos, significa que em algum momento o sofrimento chega. E o cristianismo, irmãos, a nossa fé, a nossa religião, baseada na pessoa de Cristo, ele apresenta uma perspectiva para o sofrimento. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de deixar bem claro para você que o sofrimento, que a dor, ela não é para sempre. O sofrimento não é eterno, ele é passageiro. Nenhuma dor é para sempre. Tem uma música do Marcos Almeida, se eu não me engano, que ele fala uma frase parecida com isso. Nenhuma dor é para sempre, né? Irmãos, o crente é a única pessoa que tem perspectiva diante do sofrimento. O crente é a única pessoa que tem expectativa diante da dor. O crente é a única pessoa que tem algum tipo de esperança enquanto o mundo está se escabelando. Eu não tenho muito cabelo agora para mostrar, mas as pessoas lá fora estão desesperadas. O ímpio, o descrente, não tem em quem confiar. O descrente não tem uma esperança de que algo vai acontecer e que algo vai acabar com essa dor, né? Mas nós temos. Porque para nós o sofrimento é passageiro. Amém? Existe uma perspectiva cristã diante do sofrimento, irmãos. E eu gostaria de mostrar para vocês na carta de 1 Pedro, no capítulo 4. Eu quero mostrar alguns pontos do que o apóstolo Pedro nos ensina a respeito dessa perspectiva do crente com relação ao sofrimento, diante do sofrimento. Ele nos ensina, irmãos, como o crente deve lidar, então, com o sofrimento. Amém? Nessa primeira carta, irmãos, o apóstolo Pedro ele foca muito nessa questão. Na questão da tribulação, das provações e do sofrimento que isso tudo acarreta, né? E principalmente, irmãos, quando o crente ele é perseguido de forma injusta pela sua fé. É óbvio que há muito sofrimento no mundo, irmãos, e a gente pode sofrer, por exemplo, na perda de um familiar, né, na perda de alguma situação financeira, enfim, e que gera alguma dor, algum incômodo, enfim. Mas ele fala especificamente, irmãos, de questões quando nós sofremos por causa da nossa fé, por causa daquilo que nós cremos. Então, nessa carta ele trata muito disso, irmãos, de como o sofrimento nos afeta e como nós devemos lidar com isso, tendo sempre em mente, irmãos, que nós temos uma esperança, nós temos uma perspectiva. Amém? Então ele trata na carta inteira, e quando ele chega no capítulo 4, irmãos, ele começa a nos mostrar algumas lições práticas, irmãos, de como nós podemos lidar com o sofrimento, como o crente deve lidar com o sofrimento. Amém? Tendo em mente, irmãos, que Jesus, como eu já falei, disse que nós teríamos aflições, né? Nós somos, talvez na geração de algumas pessoas que estão ouvindo, não. Mas eu peguei um pouco disso, irmãos, que eram as famosas caixinhas de promessa, né? Você pegava uma caixinha de promessa e tinha vários versículos lá.
Você tirava lá no sorteio qual era o versículo, e daí você lia e, nossa, que promessa maravilhosa. Porque a Bíblia realmente está cheia de promessas grandiosas, irmãos, incríveis. Mas ela também tem promessas que nem sempre saltam aos olhos, né? Nem sempre saltam aos olhos. E essa promessa de Jesus é um exemplo delas, né? A questão da aflição. Você não acorda durante o dia, você não acorda pela manhã e diz assim, Senhor, eu quero as tuas promessas, né? Aquela que o Senhor prometeu, a aflição. Eu quero a dose de hoje. Você não faz isso, né? Normalmente a gente pede pelas promessas que são positivas. Sabe por quê, irmãos? Porque de certa forma, a gente, como crentes, e fazendo uma análise da vida cristã, eu sou crente desde que eu nasci, irmãos, né? Não, desde que eu nasci não, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre estive dentro da igreja. Né? Estar dentro da igreja não significa ser crente. Né? Mas há um momento que houve uma conversão no meu coração, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me batizei nas águas, né? Então eu vivi isso a vida inteira. Irmãos, e a igreja sempre esteve muito preocupada de tirar o sofrimento das pessoas. Só que isso, irmãos, não é real. Não é o que Deus espera. Não que Ele não possa nos suprir em um momento de dor. Não que Ele não possa reverter um quadro, uma situação. É claro que Ele pode, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, irmãos. Mas o crente precisa entender, irmãos, que o sofrimento é necessário. Sofrer muitas vezes, irmãos, é a forma como Deus faz, a forma como Deus usa para nos provar diante das situações, para que a gente possa aprender. Pense no povo de Israel, irmãos, que saiu do Egito andando numa promessa. Eles tinham algo maravilhoso em frente. Mas o deserto pelo qual eles passaram, e eles ficaram 40 anos porque eles foram desobedientes, eles murmuraram contra o Senhor. Ou seja, eles não queriam aprender com a dor, não queriam aprender com as guerras, com as lutas, com as tribulações. Eles não queriam. Eles queriam apenas a vitória. Mas Deus queria mostrar algo para eles. E esse algo é a dependência. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos aprender com isso. Então, irmãos, o sofrimento, muitas vezes, é uma experiência. Então, usando a carta de Pedro, irmãos, no capítulo 4, a partir do verso 12, eu gostaria de ler com vocês. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações se tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Amém, irmãos? Com isso em mente, então, gostaria de mostrar alguns pontos a respeito do sofrimento. Amém? Que nós podemos aprender com essa passagem. Primeiro ponto, irmãos, nós podemos aprender com Pedro aqui, quando ele trata desse assunto. Nós podemos aprender, irmãos, que nós não devemos ser pegos de surpresa pelo sofrimento. Esse é o primeiro ponto. Não sejamos pegos de surpresa pelo sofrimento. Eu gostaria de que você lesse comigo o verso 12 de novo. 1 Pedro 4,12. Ele diz assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Irmãos, o que a gente precisa ter em mente, irmãos, que todo crente, né, todo filho de Deus, aquele que nasce de novo, né, aquele que é batizado, aquele que está frequentando uma igreja, é chamado de filho de Deus, né, porque ele aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Todo crente, irmãos, é chamado para ser contracultural. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O crente está andando na contramão. Nós estamos andando na contramão do mundo, irmãos. O que é normal para as pessoas lá fora, o que é normal para o descrente, não é normal para nós.
Nós não estamos na mesma jornada, irmãos. Nós estamos caminhando por caminhos diferentes. O nosso caminho é o caminho que leva à vida eterna. E que Jesus mesmo classifica como um caminho apertado, estreito. A porta pelo qual nós passamos é diferente da porta pelo qual os ímpios passam, irmão. O crente escolhe o caminho difícil, o caminho apertado. Nós estamos na contramão, irmãos. Todo crente que é obediente a Deus, irmãos, aquele que está andando conforme a palavra de Deus, aquele que está empenhado em fazer a vontade do seu Senhor, irmãos. Se você está de acordo com isso, pode ter certeza, irmãos. Em algum momento você vai sofrer por causa do Evangelho. Em algum momento você vai ser zombado. Em algum momento você vai ser perseguido. Em algum momento as pessoas vão rir de você por causa do Evangelho. Em algum momento, irmãos, você vai sofrer por causa do nome de Jesus. Porque o mundo odeia Cristo. As pessoas odeiam a Deus, irmãos. Elas estão em guerra contra o Senhor. E a ira de Deus está sobre elas. A ira de Deus está sobre o descrente, porque a ira de Deus está sobre o pecado, irmãos. Então, quando nós somos chamados para sermos filhos de Deus, nós devemos esperar sofrer por causa do Evangelho. E o sofrimento não deve nos pegar de surpresa, irmãos. Nós devemos, muito pelo contrário, esperar sofrer pelo nome de Jesus. O que nós não devemos fazer, irmãos, é nos camuflarmos. Há uma linha muito tênue, irmãos, né? Há um ponto muito apertado entre você ser um influenciador neste mundo e ser influenciado. O crente tem que ter esse cuidado, irmãos. Você tem que ter uma cara diferente. As pessoas têm que olhar para você e dizer: esse cara aí não é normal. Esse cara tem algo. Alguém vive nele. Ele acredita tanto nisso que a vida dele é diferente da nossa. Tem uma linha muito tênue, irmãos. Porque Jesus disse: Pai, eu não peço que vocês o tirem do mundo. Não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Amém? Por enquanto nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós não compactuamos, irmãos. Nós não negociamos valores do Evangelho. A gente precisa entender isso, irmãos. Então, o sofrimento por causa do nome de Cristo não deve nos causar surpresa. Em Romanos, no capítulo 12, irmãos, no verso 2, Paulo diz assim, só na parte A do versículo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Irmãos, é claro, nós somos pessoas normais. Como qualquer pessoa aí fora. Nós somos pessoas normais. Mas nós não temos comportamentos normais. Nós somos chamados, irmãos, a vivermos conforme a vontade de Deus. E é óbvio, irmãos, que há uma diferença entre o comportamento e o costume do mundo e o comportamento e o costume de um crente. Muitas pessoas erram, irmãos, porque transformam o cristianismo num livro de regras. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, não pode ter o cabelo assim, assado, não pode andar com determinada roupa, né? Quando na verdade é só ter decência e bom senso. Né? Mas, irmãos, tem certas coisas que nós não compactuamos. Né? Tem certos comportamentos e atitudes que nós não fazemos. Porque não cabe mais. Não tem como levar Jesus e o mundo no mesmo barco. Você deixa para trás. Quando Jesus chamou os discípulos, eles fizeram isso, irmãos. Você não vai ver Pedro, Tiago, João carregando um barco nas costas. A Bíblia diz que Jesus chamou eles e disse: venham, eu quero fazer vocês pescadores de homens. Irmãos, eles deixaram tudo para trás. Porque é uma nova vida. Então nós precisamos entender isso. Tiago, no capítulo 4, irmãos, um texto muito famoso, ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Olha esse termo, irmãos. Algumas Bíblias traduzem como adúlteros. Infidelidade, irmãos. Porque o crente, quando ele é salvo por Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos entrega uma nova aliança. E a aliança representa compromisso. Né? Representa um compromisso, irmãos. Feito perante Deus, ele nos entrega um novo testamento, uma nova aliança, e ele espera fidelidade, porque ele não quebra a aliança. Então ele está dizendo aqui: infiéis, se vocês tiverem amizade com este mundo, ou seja, não quer dizer que eu não posso ser amigo de um descrente, não é disso que eu estou falando, mas se você compactuar com as ideias, com as filosofias deste mundo, você estará sendo infiel contra o seu Deus. E ele continua dizendo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nossa, irmãos, isso é muito pesado. Você quer ser inimigo de Deus? Seja infiel. Seja infiel, quebre a aliança.
Se você quer que Deus se volte contra você, irmãos, quebre a aliança. Eu sempre lembro da história de Acã. Quando eles entraram em Jericó, irmãos, que Deus mandou destruir tudo e não ficar com nada, ele tentou esconder algumas coisas embaixo da sua tenda. E foi revelado, irmãos, porque Deus estava irado com eles. Ele quebrou uma aliança. Amém? Continuando então, irmãos. Caso do orar. Segundo ponto, com relação ao sofrimento, irmãos, e como o crente deve lidar com ele. Deus tem um propósito para o sofrimento. Eu falei isso alguns dias atrás. Olha o que Pedro diz, irmãos, no verso 13 do texto que nós lemos. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Meu Deus, que palavras difíceis, irmãos. É tudo que nós não queremos ouvir. Como assim alegrar-se com o sofrimento, com as provações? Como assim participar de um sofrimento? Nós não queremos sofrer. Olha o que ele continua dizendo. A fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Então a pergunta que fica aqui, né, irmãos? Como assim alegria no sofrimento? Como assim alegria na provação? Sim, irmãos. Porque o sofrimento para Deus e o sofrimento que Deus permite ao crente, ele tem um propósito. Porque foi assim com Jesus Cristo, meu irmão. Cristo também sofreu. Cristo foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi difamado, ele foi violentado, irmãos. Doeu na carne, no osso, na pele. Por causa de obedecer a Deus. Mas o sofrimento de Cristo, irmãos, assim como o nosso, terá um propósito. Ele foi humilhado, violentado, perseguido, irmãos, mas ele recebeu uma recompensa porque Deus tinha um propósito para aquilo tudo. E se ele tinha um propósito para Jesus Cristo, meu irmão, ele tem um propósito para nós também. Quando o crente sofre, padece por causa do evangelho. Quando o crente sofre neste mundo porque ele não aguenta mais as coisas que estão acontecendo aqui, irmãos, saiba, há uma recompensa. Porque houve uma recompensa para Jesus. Olha o que Filipenses nos ensina, irmãos, no capítulo 2. A partir do verso 8, um texto muito famoso. Ele diz, Cristo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, irmãos, o resultado de uma obediência a Deus fez com que Cristo sofresse, fez com que Cristo morresse, e a morte dele foi uma morte de maldição. Porque Deus tinha dito ao povo, Deus tinha dito a Moisés, maldito aquele que morrer no madeiro, pendurado. Cristo recebeu sobre ele essa maldição, porque ele foi obediente a Deus, irmãos. Isso gerou sofrimento, isso gerou angústia. Você olha nos filmes que passam na TV na época da Páscoa, em que ele está lá no jardim de Getsêmani, ele está em oração, e soa sangue, irmãos, tamanha aflição, mas aquilo tinha um propósito. Olha o propósito, irmãos, a partir do verso 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós participamos do sofrimento de Cristo, irmãos, nós temos a certeza que o sofrimento não é em vão. Deus tem um propósito, e o propósito é esse, irmãos, participarmos também da sua glória. Quando nós pegamos para nós a cruz de Cristo, irmãos, que cada um deve tomar e seguir o seu caminho, nós podemos ter certeza que assim como o sofrimento de Cristo ao carregar aquela cruz teve um propósito, nós também teremos. Nós também seremos recompensados, irmãos, porque assim como ele sofreu e foi glorificado, nós também, irmãos, seremos glorificados juntamente com ele, porque nós precisamos entender, irmãos, precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso coração o grande dia em que o céu se abrirá, meu irmão, e que o céu se abrirá, e ele virá dos altos céus, e ele virá ao nosso encontro para nos levar para ele. Essa é a nossa recompensa, meu irmão. Essa é a nossa recompensa. As coisas nesse mundo são passageiras. Ajuntar tesouros nesse mundo são passageiros. Não espere que Deus te dê somente um carro, uma casa, um iate, uma mansão. Não espere só isso, irmãos. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, irmãos. Mas o nosso coração precisa estar em Cristo. A maior recompensa é a salvação. Pense, meu irmão, pense nisso. Aonde você quer passar a sua eternidade? No inferno? O momento de escolher é agora. O momento de escolher, irmão, se o sofrimento na sua vida
Terá alguma expectativa, alguma esperança ou não? Porque, como eu te disse, as pessoas aí fora estão esperando, irmãos, mas esperam por nada. Elas não têm convicção porque elas não têm fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se veem, mas se esperam. Não há expectativa no descrente, meu irmão. Ele não tem para onde correr. Ele não pode olhar para o monte de onde vem o socorro. Ele não pode se ajuntar debaixo das asas do Altíssimo. É somente os filhos de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, irmãos. Verso 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros. Nossa, irmãos, isso é muito forte. Co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Jesus Cristo pertence aos seus filhos, irmãos. Deus está nos dando como herança. Não existe recompensa maior. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. É uma promessa, meu irmão. É uma promessa. Não é em vão. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória de que Ele nos revelará mais tarde. Não existe comparação. Não existe dor, não existe perda nesse mundo que se compare com a glória que está por vir. Tenha isso na sua mente. A glória conquistada por Cristo, irmãos, é a recompensa do sofrimento cristão. A glória que Cristo conquistou naquela cruz, irmãos, é a nossa recompensa. Esse é o nosso maior tesouro. Mais um ponto, irmãos, com relação ao sofrimento e como nós devemos lidar com ele. Pedro nos ensina, irmãos, que nós não devemos usar o sofrimento como desculpa. Atente para isso. Olha o que ele diz no verso 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo. Se vocês sofrem, continuem a fazer o que é certo. Olha isso, irmãos. Ele não está dando aqui uma permissão para errar. Ele não está dando aqui uma permissão para que a gente persista em erros, irmãos, porque nós estamos sofrendo. Muito pelo contrário. Porque, irmãos, muitas vezes nós usamos o sofrimento em nossa vida como desculpa. Como desculpa para fazer o que é errado. Como desculpa para pecar contra o Senhor. Como desculpa, muitas vezes, para pecar contra a nossa própria vida. Pense, irmãos, quantas pessoas estão tirando a sua vida porque não entenderam isso. Porque ainda há um vazio na existência. Porque ainda não preencheram o altar do seu coração com aquele que deveria estar sentado no trono, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas estão tirando a sua vida, irmãos, porque ainda não preencheram esse espaço. Porque ainda não entenderam a razão de existir, a razão de estar aqui. Como Paulo diz, nós somos criados para buscar o Senhor, irmãos. Enquanto esse lugar não estiver ocupado em nosso coração, o sofrimento será inútil. A tristeza será inútil. Não vai nos ensinar, não teremos experiência nenhuma com isso, irmãos. Porque é necessário preencher esse lugar. Enquanto esse lugar no coração, irmãos, não estiver preenchido, enquanto Jesus Cristo não estiver assentado no trono do seu coração, tenha certeza, você é um idólatra. Idolatria é pecado. Nós amamos qualquer coisa, irmãos. Nós idolatramos, desculpa, aquilo que nós amamos. Nós idolatramos aquilo que nós amamos. Se nós não amarmos a Jesus Cristo, irmãos, nós amaremos qualquer outra coisa. E esse lugar continuará vazio. Muitas vezes nós usamos o sofrimento como desculpa, irmãos. Como muleta para pecar contra o Senhor, para pecar contra Deus. Mas ninguém tem culpa, irmãos. Ninguém tem culpa. Descontar em Deus, irmãos, ou descontar no próximo não vai aliviar a frustração, desculpa. Não vai. Nós não podemos usar o sofrimento como desculpa, irmãos. Muito pelo contrário, a gente deve assumir um compromisso de fidelidade com o Senhor. Um compromisso, irmãos, perante o sofrimento. Agir de forma correta, sem desculpa, irmãos, porque não há permissão para pecar. Não é porque está doendo, não é porque você está sofrendo que você tem passe livre para o pecado. Não, irmãos. Nós precisamos assumir uma postura diante do Senhor. Como nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu vou te adorar, eu vou permanecer firme. Eu vou perseverar, mas está dando tudo errado. Está dando tudo errado, está caindo, está desmoronando a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas finanças, tudo está desmoronando. Então eu tenho desculpa para errar, para blasfemar contra o Senhor. Não, meu irmão. Você pode até se questionar.
Você pode até perguntar para Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso. Mas não use o sofrimento como desculpa. Assuma a posição de Jó, irmãos. Ele viu a sua própria mulher, diante de todo o seu sofrimento, ele sentado num chão, raspando as feridas. Sua mulher chega para ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que ele diz para ela, irmãos? O que todo marido gostaria de dizer para sua esposa. Você fala como uma louca. Eu jamais vou abrir mão do meu Deus. Eu jamais vou negociar. Não é porque estou sofrendo. Não é porque perdi tudo. Jó tinha perdido a sua família. Seus filhos tinham morrido de uma vez só. Ele tinha perdido todos os seus bens. Ele era o homem mais rico da época. Ele perdeu tudo, irmãos. Mas em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Ele faz muitas perguntas. Ele questiona Deus. Muitas vezes no livro de Jó ele fala coisas que ele não sabe. Coisas que ele não tem entendimento. Mas ele não arredou o pé diante de Deus. Não use seu sofrimento como desculpa, irmãos. Último ponto, irmãos. Não, penúltimo, desculpa. O sofrimento é evangelístico, irmãos. Evangelístico. O teu sofrimento dá testemunho quando você não abre mão. Quando você não usa o teu sofrimento como desculpa, irmãos. Deus te usa para curar aqueles que sofrem. Quando você não usa o teu sofrimento como desculpa para pecar contra o Senhor, irmãos. O nosso Deus te usa para curar aqueles que estão sofrendo e não têm perspectiva como você tem. O sofrimento do crente é evangelístico, meu irmão. Pense que Jesus foi até a cruz sofrendo, irmãos. Muitas pessoas zombaram dele, mas muitos também viram que ele não voltou atrás. Ele não abriu mão. Quando a igreja inicia em Atos, irmãos, os apóstolos sofreram demais. E eles iam perante as autoridades, eles eram açoitados e as pessoas diziam, eles não abrem mão, eles não voltam atrás, eles não negam ao Senhor. O que é isso? Uma das autoridades chega a dizer, esses homens estão andando nas palavras desse tal Jesus Cristo. Eles são diferentes de outros homens que andavam segundo palavras de outras pessoas que viam e diziam que eram grandes coisas. Mas quando essas pessoas morreram, eles abriram mão, eles voltaram para suas casas. Mas esses homens não, eles continuam. Eles permanecem, eles sofrem por causa do nome desse cara chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eles não abrem mão, eles não voltam atrás, eles não negam o nome deste homem. O sofrimento é evangelístico, meu irmão. Ele dá testemunho a respeito da sua fé. Ele diz quem é o seu Deus, irmãos. Quando as pessoas nos veem, irmãos, mantendo a nossa fidelidade, o nosso amor ao Senhor, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas tribulações, elas vão querer entender, irmãos, de onde vem essa paz. De onde vem essa paz? De onde vem a paz que excede todo o entendimento? Irmãos, tem muito crente que sofre. Né? Se você está sofrendo, se você é crente e está sofrendo, saiba, você não é o único, não é exclusivo seu. Eu gosto muito de um homem chamado Charles Spurgeon, um dos maiores pastores da história, irmãos. Escreveu muitas coisas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e ele sofria de depressão. Mas da onde que vem essa paz que excede todo entendimento? Mesmo lidando com essa doença, irmãos, com esse mal na alma, nas emoções, mesmo lidando com isso, irmãos, ele pregava o Evangelho com fervor, com coragem, com fé, até os últimos dias, irmãos, da sua vida. Até hoje, irmãos, mais de 120 anos depois da sua morte, pessoas continuam se convertendo por causa daquilo que ele escreveu. Da onde que vem essa paz, irmãos? Eu te digo, essa paz só vem de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Aquele, irmãos, que traz uma paz interior que não significa alienação, mas que significa tranquilidade. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Último ponto, irmãos. Antes disso, na verdade, ainda falando do sofrimento como forma de evangelização. Você pode perguntar assim, mas como que eu ajo, então, com quem me fez sofrer? E eu te digo, irmãos, as mesmas palavras que Cristo disse, amando os seus inimigos. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele fez aquilo. Ele me machucou. Ele me bateu. Ah, mas ele me fez um mal.
Ah, mas ele está me devendo. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Porque se você assim fizer, irmãos, a sua fé ela se torna atraente. As pessoas vão querer saber quão grande é o seu Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. O mundo precisa saber disso. Último ponto, irmãos. E agora eu encerro. Ainda no verso 19 de 1 Pedro, capítulo 4. Pedro nos ensina, irmãos, que Deus é soberano. Deus é soberano. Ele diz assim: confie em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Confiem a sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Deus está acima do seu sofrimento, irmãos. Deus está acima das suas dores. Ele está sentado no mais alto céus, no seu trono. E ele contempla, irmãos, todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, ele está vendo. E ele continua sendo Deus. Ele é o único que pode aliviar, irmãos. Ele é o único que pode trazer uma solução. Ele é o único que pode apresentar uma perspectiva perante a dor. Porque as aflições do dia a dia, elas virão, irmãos. No Sermão do Monte, Jesus nos garante isso. Ele diz: a cada dia basta o seu próprio mal. Mas ele também diz: não andeis ansiosos. Entreguem as suas vidas a Jesus Cristo. Confiem no seu Deus. Irmãos, nada passa despercebido diante do Senhor. Talvez, irmãos, eu vou ser sincero com você aqui agora. Do fundo do meu coração, talvez tenha dores na sua vida, irmãos, que não vão passar. Talvez tenha sofrimentos que você pode levar para a vida inteira. Talvez tenha doenças que você pode levar para a vida inteira, meu irmão. Não é motivo para você abandonar o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Um dia você vai entender. Um dia lá da glória, meu irmão, nós estaremos com o Senhor. Nós veremos assim como Ele nos vê, irmãos, nós o veremos. Nós entenderemos, irmãos. Deus contempla todas as coisas, irmãos. Nós não devemos temer nenhum sofrimento. Se você está passando por alguma dificuldade, saiba, irmãos, existe o propósito de Deus para a sua vida. Esse último ponto está ligado com o fato de Deus ter propósitos para o sofrimento. Ele é soberano, meu irmão. Não tem nada. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas Ele nos prova. Ele mede a nossa fé, Ele mede o nosso caráter. Ele nos faz ter experiências. A tribulação nos torna sábios, irmãos. Nos torna perseverantes. Nos torna cascudos. Nada nos abala. Deus é soberano, irmãos. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada. Se o Senhor está te permitindo passar por algum problema, irmãos, entenda isso. Se coloque de joelhos diante dele. Entenda, irmãos, que essa dor ela não dura para sempre. Haverá um dia, irmãos. Eu gosto muito do texto lá de Apocalipse, capítulo 21. A Bíblia diz, irmãos, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá mais dor. Quando Cristo vier em glória, irmãos. Quando Cristo vier em glória. Quando Ele aparecer nos mais altos céus. Quando nós pudermos vê-lo. Todo choro, irmãos. Toda angústia, todo medo. Toda dificuldade, todo sofrimento, irmãos. Que essa terra nos proporciona. Tudo, irmãos. Você precisa ter essa certeza, irmãos. Tudo isso aqui é passageiro. Somente o que Deus tem a oferecer é eterno, irmãos. Somente o que Deus tem para te oferecer é eterno. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria, irmãos, do fundo do meu coração, que se você tem passado por alguma luta neste momento, alguma tribulação, se tem algo acontecendo na sua vida neste momento que está te deixando de cabelos em pé, eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, irmãos, mas que você fizesse uma oração diferente. Gostaria que você orasse, irmãos, pedindo para que Deus te ajude a entender o porquê. Mas mesmo que Ele não te ajude a entender, irmãos, porque se não for da vontade dEle,
mas que Ele te ajude a aprender a lidar com isso, a encarar a situação. Para que, irmãos, você possa talvez, através dessas feridas, sejam elas onde for, de um passado, de algum problema emocional que você teve na infância, de alguma situação que te acometeu agora e que está gerando muita tribulação, que você possa aprender com elas, irmãos, que isso possa te deixar mais perseverante e mais ansioso. Mais ansioso, irmãos, mas uma ansiedade boa. Ansiedade, irmãos, por aquilo que está por vir. Como a gente leu ali em Romanos capítulo 8, não se compara com a glória que há de vir. Sabe, irmãos, muitas coisas acontecem nessa terra. Muitas das coisas que acontecem nessa terra, na vida dos ímpios, dos descrentes, e na nossa vida também, irmãos, é uma forma de Deus dizer: você precisa desapegar deste mundo. Você precisa tirar da sua mente que as coisas aqui durarão para sempre, que você vai ficar e vai criar raiz e vai... Você precisa tirar esse mundo dos seus olhos e focar em mim. Você precisa ter desejo pela volta de Jesus Cristo. Porque muitas vezes, meu irmão, as coisas que acontecem neste mundo, nós queremos resolvê-las porque a gente quer que a nossa vida, né? Não que isso seja errado. Mas isso muitas vezes tem tirado o espaço do nosso coração que pertence a Jesus Cristo, irmão, e a sua volta. Precisa haver em nós um desapego. Deus está nos mostrando, irmãos, nesses dias, que Jesus Cristo está voltando. E que a gente precisa tirar os olhos deste mundo, irmãos, que é passageiro, e focar naquilo que é eterno. Muito crente, irmãos, talvez esteja sofrendo nesses dias, porque é uma forma do Senhor dizer: você está focado neste mundo, você está apegado a este mundo. Você só pensa nas coisas deste mundo, você só pensa em adquirir riquezas, bens. Você planeja tantas coisas neste mundo, e não que sejam erradas, mas isso está te tirando do foco. De tal forma que você já está se camuflando neste mundo. Ninguém mais vê que você é crente. Você não tem cara de crente. Não que o crente seja um alienígena, irmãos, mas o nosso comportamento revela quem Deus é. Mas você está se camuflando, você está se ambientando. Você está se acostumando com este mundo. Eu orava no início aqui, irmãos, a respeito das coisas voltarem ao normal. Mas se tem algo que a gente precisa aprender, irmãos, com essa pandemia, é que esse mundo nunca foi normal, irmãos. Depois que Adão e Eva pecaram, meu irmão, esse mundo se perdeu. Ele caiu. A queda provocou isso. Esse mundo não é normal. Não existe normalidade aqui, irmãos. Normal é a eternidade. Nós devemos ansiar por isso. Nós precisamos entender, irmãos, que talvez nós estejamos muito acostumados com as coisas dessa terra. Muito famintos, muito sedentos pelo que esse mundo pode oferecer, por melhor que seja. Mas sedentos de tal forma que Deus perdeu o espaço. Que nós não podemos mais dizer como salmista lá em Salmos 41 ou 42, assim como a corça suspira pelas águas. Nós devemos ansiar pelo Senhor dessa forma, meu irmão. Como se Ele fosse o último copo d'água desse mundo. Como se Ele fosse o último alimento. Feche seus olhos. Pai, eu apresento cada vida neste momento na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Aonde houver necessidade de cura, Pai. Onde houver necessidade de libertação. Em nome de Jesus, Pai. Aonde Satanás está agindo. Aproveitando-se de situações, Pai, que decorrem do pecado. Que decorrem da desobediência, Pai. Onde Satanás está agindo, pegando essa brecha. Em nome de Jesus. Eu peço neste momento, Pai, que Teu Espírito trate os corações.
Nos ajuda a ver, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Que possamos entender as Tuas promessas, ó Deus. E que elas não dizem respeito somente às coisas nessa terra, mas principalmente aquilo que está por vir, Deus. Que a nossa confiança esteja em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, diante da dor, diante da dificuldade, diante da tristeza, da depressão, da angústia, diante das fraquezas emocionais, mentais, Pai. Que os nossos olhos estejam em Ti, Deus. Na rocha que é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, e que não muda, Pai. O Senhor não muda, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor continua sendo fiel. Que possamos nos posicionar, Deus, diante do sofrimento. Que possamos nos posicionar diante da dor, Pai, de forma correta. Que possamos agir em obediência, Pai, para que nós possamos aprender contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida neste momento, Pai. O Senhor conhece as necessidades, Pai. O Senhor sabe aquilo que está passando em cada coração, porque o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece as suas criaturas. Em nome de Jesus, que a imagem e a semelhança, Pai, da criação, que está dentro de cada pessoa neste momento, Pai, aqueles que vão escutar isso, possa aflorar, Senhor. Que o Teu Espírito passe aos corações, convencendo do pecado, Deus, para que haja restauração, Pai, para que possamos nascer de novo, Jesus, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos ser novas criaturas, Pai, e que até mesmo o sofrimento, Pai, venha ter um motivo, uma razão e uma perspectiva de mudança. Em nome de Jesus, Pai. Preenche o vazio do coração neste momento, Pai, de cada vida, Senhor, que está ouvindo essa oração, Senhor. Aonde quer que essa live chegar, Espírito Santo, preenche o espaço que há no coração, o vazio da existência, Pai. Senta no trono, Senhor, de cada coração neste momento, em nome de Jesus. Que as coisas velhas, Pai, que o passado fique para trás, Senhor. Que possamos andar em novidade de vida, porque o Senhor é um Deus que faz coisas novas todos os dias. A Tua palavra se renova todos os dias, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço por cada vida, Pai. Cuida da casa, da família, Senhor, dos filhos. Onde quer que eles estejam nos seus trabalhos, Pai, nas escolas. Em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor, protege, guarda com segurança, Pai, protegidos pela Tua forte e poderosa mão. Porque os dias são maus, Pai. A situação está difícil, Deus. E nós clamamos a Ti, Pai, venha o nosso socorro, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Reverte essa situação, esse quadro, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que você possa, através dessa curta mensagem, irmãos, se posicionar diante disso. Se posicionar diante dos teus problemas. Encare, irmãos. Não se esconda. Não se esconda. Corra para os braços do Senhor. Volte para a casa do Pai. Há momento de reconciliação, irmãos. E o momento é esse. Jesus Cristo está batendo a porta. Não deixe Ele do lado de fora. Permita que Ele entre, que Ele mude a sua história, que Ele cuide da casa, que Ele ornamente a casa, para que Ele tire a sujeira debaixo do tapete do seu coração. Em nome de Jesus. Creia, irmãos. Não há outro caminho. Não há outro caminho que leva ao Senhor. Não há outro caminho que leva à eternidade, meu irmão. Se está difícil as coisas neste mundo, saiba, irmãos, que a eternidade longe do Senhor será pior ainda. Jesus diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes, angústia e sofrimento eterno, meu irmão. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus pode ter a certeza, a expectativa, irmãos, de que nada dura para sempre, a não ser as palavras de Deus. Toda dor, irmãos, é momentânea. Ela passa, porque nós seremos levados em glória para a eternidade. Em nome de Jesus.
Creia, irmãos, creia. Não desista. Você que já entregou a sua vida a Jesus, não desista. Permaneça firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome de Jesus. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe para amanhã. O tempo é hoje, meu irmão. O tempo de decidir aonde você vai passar a eternidade é hoje. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso, irmãos. Eu acho que... 1 hora. Amém? Irmãos, domingo provavelmente nós vamos... Provavelmente não. Nós vamos fazer a live, o culto de domingo, pelo Instagram aqui de novo. Amém? Como todos sabem, né? A situação não está muito... Está crítica aqui, né? Enfim. Domingo agora, irmãos, é o nosso culto de ceia. Amém? E assim como nós fizemos, se eu não me engano, uma vez só, no ano passado, nós ceamos aqui pela live. E eu gostaria de fazer de novo dessa forma, irmãos, porque ainda nós não podemos nos reunir. Então, domingo,